Boa noite, amada igreja. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Marcos 2, do 18 ao 22. Marcos 2, do 18 ao 22, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Certamente o tempo em que estiver presente o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá, e os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por esse momento no qual nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e como filhos do Senhor, queremos receber o Teu ensino, crescer em maturidade cristã e que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e coerentes com aquilo que Ele trouxe para nós como a realidade na qual nós vivemos. Pedimos, Senhor, nos ilumine a mente, tranquilize nosso coração para que possamos receber com mansidão a palavra do Senhor em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já se sentiram deslocados ou mal vestidos para o ambiente que vocês estavam? Eu lembro de uma história, para mim foi bem trágica na minha adolescência, porque eu nunca fui um adolescente muito popular e muito para frente assim. Eu lembro uma vez que eu fui em uma festa de fantasia, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, de uma colega da escola. E era para você ir fantasiado mesmo. O problema é que eu não tinha nem a fantasia, nem a habilidade e nem o dinheiro para comprar uma fantasia. Então o que eu fiz? Procurei na internet o personagem lá que eu ia me fantasiar, peguei uma jaqueta de motoboy, enrolei fita crepe em algumas partes, fiz como a gente fala entre os jovens, um cos pobre. Eu fiz uma aparência, uma fantasia muito mal feita e eu fui para a festa. Quando eu cheguei lá na festa de aniversário todo arrumado, bem vestido e tudo mais, e eu parecendo um motoboy que tropeçou na rua, ficou todo enrolado em fita crepe, sujo, suado e mal vestido, e ninguém sabia nem que personagem que eu era. Para mim foi uma tortura aquele dia. Eu tive que aguentar algumas horas lá, porque era lá em Alphaville essa festa. Então eu tive que esperar muito tempo para conseguir passar aquela vergonha e depois voltar para casa. Para mim foi algo extremamente desconfortável. Talvez você já tenha passado por isso, talvez em um momento em que você foi para uma festa de casamento e o pessoal fala assim, qual que é o código de vestimenta? Esporte fino. Você também fica agoniado quando você ouve esporte fino? Porque você não sabe o que é esporte fino. Esporte fino pode ser um terno com uma camiseta, pode ser um terno com uma camisa sem gravata, pode ser sapato, sapatênis, pode ser qualquer coisa. Quem sabe de moda sabe exatamente o que é. Mas para os meros mortais, como todos nós aqui, esporte fino sempre é uma incógnita. E você vai lá vestido e torce para estar mais ou menos ali na média do restante das pessoas. Esse desconforto de não estar alinhado no ambiente que nós estamos, no contexto que estamos vivendo, é algo extremamente desagradável. O problema é que, como cristãos, por vezes, a gente faz a mesma coisa com o Evangelho, só que intencionalmente. Por vezes, nós não entendemos que roupas devemos vestir, em que ambiente estamos, o que é que nós cremos, e usamos roupas inadequadas. Sustentamos costumes que não cabem mais para nosso ambiente de vida atual. Esse texto fala justamente sobre esses novos tempos e novos costumes que Cristo traz. E Jesus apresenta isso em 3 figuras diferentes aqui nessa passagem. E o texto começa no versículo 18, com os fariseus agora vindo questionar Jesus. Na passagem anterior, quando eles foram questionar Jesus, os discípulos sobre Jesus estar com pecadores, aí eles foram perguntar para os discípulos, confrontando a pessoa de Cristo. Agora, eles vão direto contra o próprio Jesus. A inimizade contra Jesus por parte dos líderes religiosos está cada vez mais forte, cada vez mais intensa e cada vez mais violenta. Agora, eles não falam mais com os discípulos, eles vão direto no mestre. E joga uma pergunta para Jesus com o intuito de humilhá-lo, de colocá-lo contra a parede e perguntar: Jesus, você sabe realmente o que está fazendo? É esse tipo de gente, esse tipo de costume que você quer trazer para o seu povo? O versículo 18 diz o seguinte: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Até aqui naquela época isso era a coisa mais normal do mundo. Vieram alguns e lhe perguntaram:
Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Percebe a maldade da pergunta? Eles não estão apenas perguntando por que não jejuam, mas colocam em comparação. Sabe aquela coisa de você falar do filho dos outros? Olha, o filho do fulano é educado, esse aqui é muito obediente, mas os teus filhos, esse filho aí, é desagradável receber uma repreensão por causa de nossos filhos. Mas aqui o que nós temos com o mestre é falando justamente isso. Jesus, vem cá. O João Batista educou muito bem os discípulos dele para observar o jejum do jeito deles. Os fariseus têm todo um sistema, que naquela época era as segundas e quintas-feiras o jejum deles. Toda semana eles faziam um jejum. E se fosse tempo seco, sem água, porque eles eram realmente raiz no jejum. Então eles falam, olha, os de João Batista fazem isso, os fariseus fazem isso, todos eles têm toda uma disciplina, um cuidado, um zelo, todo um jeito de viver. Por que os teus não fazem isso? Por que os seus discípulos são tão desregrados, tão mal educados, tão despreparados, não são tão zelosos da observância da lei como os de João e dos fariseus? Essa pergunta não é uma pergunta de curiosidade, é uma pergunta de afronta, justamente para colocar Jesus numa saia justa e falar, realmente eu não sei, esses meninos aí, esses discípulos, estou tentando ensinar, uma pessoa comum faria isso, tentaria se explicar para eles. Só que Jesus tem plena convicção de quem ele é. E quando nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa missão e temos convicção da nossa postura, nós não ficamos nos explicando para os outros, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo, ainda que questionem. O texto então vai responder, no versículo 19, qual que foi a resposta de Cristo. Respondeu-lhes Jesus: podem por acaso, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então a primeira parte da resposta de Cristo é apontar para um casamento. O casamento vai ser a primeira figura. O jejum, meus irmãos, não é o ponto principal da passagem, ainda que fale do jejum. Mas o ponto aqui são as 3 ilustrações que são utilizadas para falar como que deve ser a dinâmica do relacionamento com Cristo. Então aqui Jesus fala o seguinte, uma pergunta de novo para eles. Ele devolve uma pergunta. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O que vocês acham? É claro que não. Óbvio que não. Imagina, você recebe um convite de casamento de uma pessoa muito querida e próxima sua, você vai até a festa, tem toda aquela comida maravilhosa, toda a decoração, aquele ambiente lindo. Aí você senta na mesa, abre sua bolsa e tira uma marmitinha. Tem gente doida que faz isso até hoje, né? Mas você está ali para quê? Não é para festejar? Não é para entrar no ritmo da festa e curtir aquele momento com a alegria dos noivos? Naquela época era até proibido por lei um judeu ir num casamento fazer esse tipo de coisa. Seja ele levar a própria comida de casa, ou chegar lá com tristeza, em um momento de luto, ou talvez fazendo um jejum. O jejum, no Antigo Testamento, ele tinha apenas um dia específico. O único dia em que o judeu deveria jejuar é no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Lá em Levítico 16 fala isso, que é o ano do perdão de pecados anual. Naquele dia, os judeus jejuam por um tempo e consagram sua vida a Deus pedindo perdão pelos pecados. Com o passar do tempo, esse único dia foi caindo na tradição dos homens e surgiram vários outros dias. Por exemplo, quando o Templo de Jerusalém foi destruído, a cidade foi destruída em 586 a.C. pelos babilônicos, com Nabucodonosor, aquele dia se tornou um dia de luto nacional. Até hoje, os judeus nesse dia jejuam, oram e procuram misericórdia do Senhor porque a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Hoje, por causa da queda do templo no ano 70, depois de Cristo, até hoje os judeus têm esse costume de no dia da queda de Jerusalém, tanto no ano 70 como em 586, de guardar um tempo para jejuar e se consagrar a Deus com lamento, com luto. Passou um pouco mais de tempo, e já na época de Jesus, os fariseus colocaram regras. Quem é crente raiz, quem é realmente comprometido, jejua de segunda e de quinta-feira. Tanto que tem um documento chamado Didaquê, escrito pelos primeiros cristãos. É um documento bem interessante. E lá, os primeiros cristãos falam o seguinte: se for para jejuar, não jejue de segunda e de quinta, para não confundir com os hipócritas. Porque isso era bem conhecido da época. O ponto é, o jejum, que no começo era um sinal de lamento nacional, de arrependimento e de consagração ao Senhor, com o tempo perdeu seu propósito. E foi crescendo e crescendo com um monte de tradição humana, a ponto de perder o propósito original de consagração e lamento para virar um distintivo, uma medalha religiosa que você conquista por ser muito zeloso e muito caprichoso nessa área. Então Jesus vem para confrontar isso e mostra para nós que se você está num casamento, não faz sentido jejuar. E aí ele mostra para aqueles homens e para nós também que o que Jesus veio trazer é justamente essa realidade do casamento. E aqui as coisas começam a ficar diferentes. Porque o texto diz, eles podem fazer isso? Claro que não.
Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então o texto nos mostra que Jesus ele pega aquela realidade do jejum e agora aplica para ele mesmo. E ele fala, agora não é hora de jejuar, agora é hora de festa, agora é hora de alegria, porque o noivo, ele mesmo, está no meio do seu povo. Primeira coisa que a gente tem que entender, como assim noivo? Vários textos do Antigo Testamento, em Malaquias, em Oséias, em Isaías, falam sobre um futuro casamento que aconteceria entre Deus e o seu povo. O povo de Deus é uma noiva desobediente, é uma noiva que por vezes se prostitui, é uma noiva que foge do altar, é uma noiva que sempre está fugindo do Senhor. Mas chegará um dia em que Deus vai fazer esse casamento acontecer. E quando ele se casar com o seu povo, surgirá uma nova realidade, uma nova aliança, um novo ambiente de vida. Quando Jesus fala que ele é o noivo, ele está falando justamente disso. Para aqueles fariseus que conheciam bem a lei, isso aí ficaria claro nas entrelinhas. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, eu vim trazer a realidade plena. Eu vim trazer para vocês agora a realidade do casamento de Yahvé com o seu povo, de Deus com Israel. Eu vim aqui para fazer essa nova realidade acontecer. Por isso, agora não é hora de lamentar, não é hora de chorar, não é hora de fazer jejum. Agora é hora de festejar. Tanto que Jesus, em outro momento, fala que veio o Filho do Homem, falando dele mesmo, comendo e bebendo, e chamavam ele de beberrão e glutão. Porque Jesus não tinha problema de viver uma vida alegre, de comer, beber, dançar e curtir a vida de forma piedosa e santa, nos moldes daquela época. Jesus não era alguém carrancudo, sisudo, que não ria, não fazia nada. Alguns têm uma visão muito estranha de Cristo. Eu já disse em outros momentos, lá na carta aos Hebreus diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria como nenhum outro. Qual que é o fruto do Espírito? Alegria. Como você imagina Jesus sisudo, carrancudo, que não ri de nada, não sorri para nada, não festeja, não dança no casamento? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná na Galileia? Ele fez litros e litros e litros do melhor vinho que podia ser imaginado naquela época. Jesus fez vinho, bebida de festa, para você ficar alegre, para você beber e pular e dançar e curtir o momento. Jesus incentivou a festa a continuar. Jesus não é contrário à alegria, à festa, à celebração. Pelo contrário, ele é o Deus da festa. E ele está mostrando para os fariseus que não entendiam isso, que a realidade que ele está trazendo é uma realidade superior. Agora Deus está casando com o seu povo. Agora chegou uma nova etapa na história da redenção e é para festejar. Porém, chegará um momento em que lhe será tirado o noivo. E aqui é o primeiro caso no Evangelho de Marcos, no qual Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Ele fala que agora é tempo de festejar, mas daqui a pouco ele será tirado. A ideia é de apartar-se abruptamente, é até violento a linguagem utilizada por Cristo. Vai chegar uma hora em que essa festa toda vai ter uma pequena pausa. Nessa pausa, Jesus será arrancado daquela festa, o noivo será arrancado, e aí naquele período, os discípulos jejuarão. Por quê? Porque Jesus está tratando do jejum como lamento, como sofrimento, como expressão da sua dor diante de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto para a gente poder seguir daqui a pouco. Jesus veio trazer uma nova realidade. Ele veio colocar você numa festa. Uma festa que não acabou com a ressurreição dele. Alguns leem esse texto, né? Naquele tempo jejuarão. E pensam que esse tempo é até Jesus voltar. Que hoje, como Jesus não está aqui, ele subiu aos céus, hoje nós devemos jejuar e lamentar e viver em tristeza até ele voltar. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte, vocês querem tanto jejum, esse lamento, esse sofrimento? Isso vai ter um lugar, naquele período de 3 dias em que eu ficarei morto. Mas depois, é claro para a igreja em todo o Novo Testamento, Jesus está presente. O que ele fala para os discípulos depois da sua ressurreição em Mateus, capítulo 28? Ele se aproxima deles e diz, eis que estou convosco todos os dias. Jesus é sempre presente, ele é sempre próximo. Por meio do seu Espírito, ele está conosco cada dia. Ainda que não esteja fisicamente em cada lugar, ele está conosco cada dia por meio do seu Espírito. Jesus está conosco sempre. Por isso hoje também não é um tempo de tristeza. Hoje não é tempo de jejuar nesse sentido da antiga aliança. Hoje é tempo de festejar, porque Jesus venceu a morte, triunfou sobre a sepultura, sobre Satanás, sobre o inferno, nos tornou livres e nos colocou nessa nova realidade. Hoje nós já somos casados com Yahvé. Hoje nós já estamos numa nova aliança por meio do sangue de Cristo. Por isso o cristão não pode ser alguém triste, acabado, carrancudo, porque não entende a alegria do momento. Você é crente, você tem que ser a pessoa mais feliz da terra. E perceba, feliz não é gargalhar, feliz não é ficar sorrindo que nem bobo para lá e para cá. Feliz é um estado interno de contentamento diante de Deus. Eu sei que Jesus venceu. Quando eu peco e me entristeço pelo meu pecado, eu tenho alegria, Jesus venceu. Ele tem poder para me perdoar os pecados e me purificar de toda a minha imundícia. Quando eu fico triste com as coisas que acontecem no mundo, eu sei que eu posso chegar diante dele, porque ele sabe exatamente o que eu estou passando.
Jesus sabe o que eu passo e Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos um Deus distante que um dia vai voltar e até lá a gente não tem nenhum contato com Ele. Não estamos privados do noivo. O noivo está aqui e agora. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos vivendo exatamente isso. Estamos unidos espiritualmente com Jesus Cristo no momento da ceia e uns com os outros. O ponto dessa primeira parte da história, quando fala do casamento, é que Jesus trouxe um período de alegria para cada um de nós. E como que fica o jejum? Primeira coisa, o jejum não serve mais para nós como servia para o judeu. Lembra, o judeu fazia o jejum no dia do Yom Kippur, no dia de arrependimento nacional. Hoje nós não temos mais um jejum de lamento, de tristeza daquele jeito. Nós não temos que observar um jejum como algo cansativo, de sofrimento e de angústia. Por quê? O noivo está conosco. O jejum hoje para o cristão, ele volta para a sua origem, para uma ideia de dedicação para o Senhor. O jejum não é coisa de judeu, o jejum é coisa para cristão. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus fala: quando jejuardes, pressupondo que os cristãos vão jejuar. O jejum faz parte da vida cristã, hein? Apesar da maior parte de nós não fazer isso nem uma vez por ano. Eu sei que você não faz isso, tá? Muitos de nós não fazemos porque não temos esse costume, desaprendemos a fazer isso. Porém, o jejum é bíblico, só que o jejum da nova aliança. O jejum na nova aliança tem um peso diferente, tem cores diferentes. Quando o cristão hoje quer jejuar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mão de comida, bebida, alguns vão entender que também sono, de coisas essenciais para a vida. Para quê? Para se dedicar a algo mais essencial. Eu sei que eu estou comendo sempre, que eu estou bebendo sempre, que eu estou dormindo sempre, mas eu preciso mais de Jesus. Mais do que a comida, mais do que a bebida, mais do que o sono. Por isso, hoje eu vou acordar mais cedo para orar. Por isso, hoje eu não vou almoçar. Eu vou gastar meu horário inteiro do almoço lá na firma, talvez escondido em algum canto, orando. Lendo a minha Bíblia, porque faz muito tempo que eu não oro e que eu não leio a Bíblia. Eu vou usar aquele tempo para me consagrar a Deus. O jejum faz parte do cristianismo hoje, apesar de muitos de nós não fazermos isso. O jejum não tem que durar 24 horas, não tem que durar 72 horas, uma semana. O jejum não tem que ser absoluto, sem água. O jejum não tem tantas regras, diferente do judaísmo. O jejum, ele deve ser algo leve, algo no qual você abre mão de coisas essenciais, coisas que agradam o seu coração, para ter a contato com algo mais essencial. O pastor batista John Piper, num livro chamado Fome por Deus, um excelente livro sobre jejum, ele conta a história de quando ele era jovem. Hoje ele já está com seus 80 e poucos anos. Enquanto ele era jovem, na universidade interna, que ele passava a vida lá, ele recebia cartas da sua namorada. Não lembro se na época já era noiva. E as cartas chegavam na hora do almoço. Então ele conta que ele ficava lá esperando, perto da administração ali do seminário onde ele estava, até que chegassem as cartas. E aí chegava uma carta da namorada dele, o que ele fazia? Esquece o almoço. Ele saía correndo lá para o campus, lá no bosque do campus, sentava numa clareira e ficava lá lendo a carta, sentindo o perfume da sua noiva na carta que ele recebeu. E aquilo saciava ele nem lembrava da fome, porque aquilo era mais importante. Essa é a ideia do jejum no Novo Testamento. Nós não devemos jejuar no sentido de arrependimento, de contrição, de lamento. Não, é no sentido de dedicação. Eu amo tanto o noivo e ele me ama tanto que eu quero ter mais tempo com ele. Por isso, se você não jejua, pode ser porque você nunca entendeu. Você nunca entendeu que isso deveria ser parte da nossa prática cristã, ou mesmo como fazer isso. Mas eu quero que você entenda hoje, é claro que a gente pode falar mais disso em outra oportunidade, que o jejum é sim parte da vida cristã. O jejum, hoje, tem que ser um momento de dedicação a Deus, de consagração a Deus, de mais tempo e deleite no Senhor. Por isso, se você quer jejuar, uma ótima maneira de começar é pulando uma pequena refeição. Não se cobre de fazer um jejum de 40 dias ou de 24 horas. Pule uma refeição e gaste tempo com o Senhor. É claro, se você quiser. Você não é obrigado, não tem um mandamento que te ordena a jejuar. Mas existe uma expectativa do próprio Jesus que em algum momento da sua vida, do seu dia a dia, isso encontre morada. Então, você não deve jejuar como obrigação, mas é esperado de Jesus que você jejue com alguma frequência, dedicando-se cada vez mais tempo a Ele. Mas Jesus continua agora com mais outras duas figuras. Ele vai falar agora sobre roupas, como eu falei no começo. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura, a podridão da roupa velha. A ideia é bem clara. Você está falando de um casamento, agora você está falando de roupas bonitas de um casamento. Imagina aquela época, você não tinha muitas roupas como é hoje. Hoje é fácil você comprar roupa. Assim, não estou dizendo que roupa é barato. Mas se você quiser comprar, você junta os cascalhinhos e acha uma abundância de lojas para comprar. Naquela época, roupas de festa que você usava em casamentos, em dias especiais, muitas vezes tinha uma única roupa. E era aquela, herdada do seu pai, que você usa e trata com todo cuidado. Com o tempo, ela estraga. Com o tempo, a traça corrói. Abre um buraquinho aqui e ali, ela dá aquela rasgada aqui debaixo do sovaco. Ela fica com a costura um pouco frouxa. E o que acontece?
Talvez você, com o zelo de querer preservar aquela roupa antiga, você vai procurar um tecido exatamente do mesmo jeito, até dar uma gastadinha nele, assim, para ele parecer com o restante, e vai lá e costura. O que acontece? Na primeira lavada, o tecido novo, que ainda não foi gasto pelo tempo, puxado, esticado, ele puxa e rasga tudo, estraga tudo. Eu descobri isso quando tentei costurar uma roupa há um tempo atrás. Eu não sei costurar nada. E eu percebi que eu estraguei as minhas roupas tentando costurar. Se você quiser costurar, tem gente que sabe fazer isso, até aqui na igreja. Mas não tente costurar se você não sabe. O ponto é, quando você tenta fazer um remendo em uma roupa e você não sabe o que você está fazendo, e usa partes de roupas novas em roupas velhas, você vai destruir a roupa. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está trazendo algo novo para nós. Então aqueles antigos moldes do judaísmo não cabem mais para a gente. O cristianismo não é um upgrade do judaísmo. Nós não temos agora uma religião judaico-cristã. Nós temos uma religião, de fato, cristã. Por isso que é estranho, não diria que é pecado, mas é estranho igrejas em que colocam menorá, shofar, elementos do judaísmo dentro do culto. Nós não precisamos de nada disso. De novo, se você gosta da estética na sua casa, você gosta de Israel, é uma questão de preferência sua. Mas no culto, na nossa religião, o judaísmo é outra coisa separada. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Por isso, quando Jesus vem e traz uma nova realidade, uma nova aliança, um novo jeito de viver, ele não quer que os judeus que estavam se convertendo falem assim: ah, entendi, então agora é só dar uma ajustada aqui e ali. Jesus diria: claro que não. É para abandonar tudo. O que eu estou trazendo é algo novo. E enquanto você não entender o quanto é inédito tudo que eu trago para você, você vai querer viver o novo à luz do antigo. Você vai querer juntar a novidade com a velharia. E não funciona assim. Vamos pensar em uma questão prática nossa hoje. Quando você quer viver a sua vida cristã nos moldes do judaísmo, por exemplo, levando o jejum naquele peso de martírio, de sofrimento e tudo mais, você está juntando o cristianismo com uma estética judaica que não cabe mais para a gente hoje. Quando, por exemplo, você lembra da Páscoa, vamos celebrar culturalmente a Páscoa semana que vem. Só que eu disse pela manhã, o cristão, pelo menos na nossa linha reformada, entendemos que não existem dias santos, a não ser o dia do Senhor. O único dia santo é o dia do Senhor. Por isso que o cristão não comemora a Páscoa. Ainda que a gente fale isso pela facilidade da expressão, tecnicamente nós não celebramos a Páscoa. Páscoa é festa de judeu. Nós não celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O problema é que os cristãos sempre olharam para a estética, porque é belíssima, do judaísmo, e sempre queremos ajustar a nossa religiosidade, nossa religião moderna, agora de Jesus, com os antigos moldes. E não funciona assim. Você quer guardar o dia do Senhor do jeito que um judeu guardaria. Não funciona assim. Você quer ler os 10 mandamentos do jeito que um judeu leria, e não do jeito que Jesus leu no Novo Testamento. Ele não anulou a lei. Mateus 5,17 diz que Jesus veio para cumprir, para levar a lei à sua plenitude, ser o perfeito israelita. Mas ele não quer que a gente obedeça igual Moisés obedecia. Ele quer que agora nós obedeçamos a lei dentro da nova aliança, dentro da maneira como Jesus apresenta a lei, do jeito que ele traz o reino para cada um de nós. Por isso que nós devemos que olhar para o Novo Testamento, não com a ideia de desprezar o Antigo. Os que me conhecem mais sabem que eu amo o Antigo Testamento. Mas nós devemos entender que o que há no Novo para nós, na prática com Deus, é algo superior. Nós não podemos voltar aos antigos costumes, vestir as antigas roupas. Chegou a hora de abandonarmos tudo aquilo que foi antigo, todas as religiosidades e costumes que criamos na nossa vida, na nossa família, e abraçarmos o que a Escritura diz como algo novo. Um outro exemplo que eu acabei de mencionar, não é somente o judaísmo, que por vezes nós queremos atrelar demais a nossa fé. Por vezes você quer levar tradições familiares à risca. Você lembra, na minha casa, na minha família, minha mãe, meu pai me ensinaram que ser cristão é assim. Quem disse? Não estou dizendo que tradição familiar é errado. É importante que nós desenvolvamos tradições bíblicas e saudáveis na nossa família. Mas nunca a tradição, seja ela denominacional, familiar ou o que for, pode ficar acima ou lado a lado com a Escritura. A Escritura é sempre superior. E nós não podemos fazer Por exemplo, nós somos presbiterianos. Eu tenho plena convicção da doutrina presbiteriana e sou presbiteriano por convicção. Porém, tem presbiterianos que eu conheço, colegas meus, que levam o presbiterianismo acima da Bíblia. Ai de vocês falar alguma coisa da Confissão de Fé de Westminster. Ai de vocês falar alguma coisa contra a fé reformada. Sabe-se lá o que a pessoa entende por isso. E hoje o pessoal quer ser mais reformado que João Calvino. Hoje o pessoal quer colocar a Confissão de Fé de Westminster e os documentos acima da Escritura. De novo, eu amo esses documentos. Eu amo a nossa herança reformada, nossa fé reformada, e espero que você ame também como membro dessa igreja. Nós temos uma rica herança trazida para nós. Porém, não de forma acrítica. Não de forma a colocar lado a lado. É tão errado colocar os moldes do judaísmo na fé cristã, como é errado você colocar uma devoção denominacional em cima do seu vivência do cristianismo. Nós devemos ser cristãos bíblicos. E eu acredito que a nossa tradição ela é muito fiel à Escritura. Porém, nós não podemos colocar as coisas como equivalentes. Nós temos que abraçar o novo que Jesus trouxe.
uma nova maneira de se relacionar com Deus, com clareza, com contato, com profundidade com o próprio Jesus. E o texto termina agora com o vinho. Falamos do casamento, falamos da roupa de festa e agora vamos falar do vinho que tinha no casamento. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ainda pensando na questão da festa, nós temos agora o papel do vinho. E aqui vinho é vinho mesmo. O que é um odre? Odre era um saco de couro, feito com couro de bodes e de ovelhas. É uma grande bolsa de couro, na qual você colocava o vinho novo. O vinho novo era colocado lá, selava-se aquele saco de couro, muito bem vedado, e o vinho ficava ali dentro enquanto ele fermenta, enquanto você armazena ele. O que acontece? Depois de um tempo que você está utilizando aquele odre, ele já expandiu, ele incha, a própria fermentação faz o volume aumentar, então você tem ali aquele saco ficando cada vez mais cheio, o odre ficando cada vez mais cheio. Quando você esvazia ele, bebe o vinho e quer agora colocar vinho novo lá dentro, o que vai acontecer? Aquele tecido animal já chegou no limite. Se você colocar vinho novo, ele vai fermentar mais uma vez. E quando ele fermentar, aquilo que já estava no limite, estoura. Aí você perde tanto o vinho como o odre. Seria parecido hoje com fazer conservas em potes de vidro. Se você não fizer direito a limpeza do pote, temperar, colocar na temperatura certa, enfim, o pote estoura. Você tem que colocar as coisas no lugar certo, da forma correta, para que não traga nenhum prejuízo, nenhuma perda. Então Jesus mostra para nós aqui que aquilo que ele trouxe de novo é como esse vinho, é algo que se expande, é algo que vai dominar. Essa ideia do crescimento aparece em vários lugares no Evangelho. Fala sobre, por exemplo, o fermento, o grão de mostarda e o vinho agora que fermenta e cresce. O ponto aqui distintivo desse último versículo é que Jesus mostra que essa realidade nova que ele traz para nós, esse novo nível de comprometimento com Deus, esse acesso pela graça de Jesus ao Pai, é algo que cresce, é algo que se expande, é algo que traz grande alegria como vinho. E nós, de novo, não podemos pegar toda essa beleza e novidade e querer colocar nos moldes nem do judaísmo, nem do tradicionalismo. O cristão, de fato, tem que olhar para tudo que Jesus fez, tudo aquilo que ele falou, encontrar ali algo novo, abraçar o novo, se dedicar ao novo. Mesmo que isso custe abrir mão de muitas coisas que você trouxe por muito e muito tempo. Tem tradições e heranças que você vai ter que abandonar. Tem costumes e crendices, no melhor sentido que eu posso utilizar essa palavra, que você vai ter que deixar para trás. Vai chegar um dia que você vai ler a Bíblia e perceber, não era assim? Não era. E está na hora de abandonar. Porque Jesus quer te mostrar uma nova realidade. O problema é que nós não entendemos isso. Nós olhamos para Jesus Cristo com uma certa familiaridade, já por tanto que conhecemos e ouvimos falar dele, e nós nos surpreendemos com o novo. Lemos o Novo Testamento, lemos a fala de Cristo, e ficamos assim, poxa, que legal, inspirador. Gostei disso aqui que Jesus falou. E a gente não se maravilha, é novo, é surpreendente, é algo que ultrapassa todas as nossas expectativas. Relacionar-se com Jesus é viver um novo nível de intimidade com Deus, é viver uma nova realidade, uma nova maneira de se dedicar e estar próximo do Senhor. Por isso, se você é cristão, não faça como eu no começo desse sermão, que vai para uma festa fantasia com roupas que não combinam naquele momento. Se você é cristão, use as roupas de festa que você tem que usar. Se você é cristão, beba o vinho novo e delicioso que Jesus tem para te oferecer. Se você é cristão, celebre, porque o noivo está conosco. Chega, passou aquela antiga forma de viver. Existe uma nova realidade. E por meio dessa nova realidade, Jesus está transformando todas as coisas. Nós falamos na teologia do já e do ainda não. Qual que é a ideia? Jesus já começou a colocar um novo céu e nova terra aqui na terra. Ele já começou a colocar uma nova criação através da sua igreja. Nós somos um povo ressurreto, como Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 6. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado e ressurretos para Cristo Jesus e para a justiça. Nós já somos um povo que está vivendo fora do tempo. Nós somos como que alienígenas nesse mundo, porque nós vivemos numa realidade futura, no presente. Nós vivemos com uma alegria em algo que vai acontecer perfeitamente no futuro, agora. Eu olho para o tempo presente e não me prendo a ele com âncoras da minha alma. Eu olho para o tempo presente e me ancoro lá no futuro, na volta de Cristo. Se você é cristão, você tem que aprender a meditar na Escritura todo dia e conhecer essa nova realidade. Olhar para si mesmo e pensar, eu não sou mais a antiga criação. Eu sou nova criatura. Eu faço parte de uma nova realidade. Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aqui eu quero caminhar para o final dessa mensagem. O que eu faço com isso tudo? Como que eu levo esses ensinos de Cristo sobre a novidade para a minha vida de forma prática? A primeira delas, lembre que você está em Cristo.
que hoje é um tempo de alegria, que é um tempo de festa. Tá, o que isso tem a ver com a minha vida? Por exemplo, como você se enxerga quando você olha para o espelho? Como que você se enxerga quando você peca contra Deus? Como você se enxerga quando você está aqui neste lugar com esse povo? Dependendo da sua teologia, o que você acredita sobre Deus, seja ela antiga ou o novo que Jesus trouxe, você vai olhar de uma forma diferente. Você pode talvez olhar para esse ajuntamento de pessoas de uma forma individualista, como o nosso mundo hoje fala. Você vem aqui para cultuar Deus, é você e Deus. Não tem nada mais errado do que isso. Nós não vamos para a igreja por causa de Deus, nós vamos na igreja por causa da igreja e de Deus. Nós vamos para a igreja para ter comunhão uns com os outros e com Deus. Hoje eu não devo olhar para o espelho quando eu peco e pensar, maldito, desgraçado, esse aí não tem salvação mesmo, esse é um perdido. Eu tenho que olhar para os meus pecados, olhar para a minha falha, para a minha imperfeição e olhar para Jesus. Quando eu me olho no espelho e vejo minha podridão, tem um Jesus do meu lado ali no espelho, segurando meu ombro e falando assim, filho, calma. Você vai ser transformado, dia a dia. As coisas antigas, você já não é mais o que você era antes, você está numa jornada. E eu vou te fazer novo a cada dia que passa. Nós vivemos em novidade de vida, uma vida que se renova a cada manhã. Nós não podemos nos conformar com o passado e com aqueles fixismos que não cabem mais para a gente. Se você está em Cristo, a sua história está mudando a cada dia. Se você está em Cristo, Jesus tem que ser a sua esperança a cada dia. Você tem que olhar para a igreja, para o mundo, para toda a realidade, com os olhares da nova criação. Olhar para o mundo e pensar, quando está tudo dando errado, um dia não vai ser mais assim. Quando você olhar para o seu pecado, pensar, um dia eu vou vencer esse pecado. Olhar para a falta de Cristo nesse momento, né, porque ele não voltou ainda, e pensar, mas ele vai voltar. Como o ladrão, como te deu na carta de Pedro. Ele vai voltar. Nós devemos viver o hoje olhando para o novo, para o futuro que está diante de nós. Em segundo lugar, nós devemos viver com alegria. De novo, Jesus não era carrancudo e sisudo, também não devemos ser nós. Nós devemos ser um povo alegre, porque sabemos exatamente quem somos em Cristo Jesus. Quando você pensar que seus pecados te afastam, você vai lembrar que Jesus já morreu e já uniu você a Ele. Quando você pensar que o mundo não tem mais jeito, você vai lembrar que Cristo falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ter essa confiança em Jesus te traz alegria no presente, porque senão você não vai aguentar segunda-feira. Você vai sair daqui, chegar em casa, jantar, talvez assistir alguma coisa na TV, dormir. Amanhã, volta tudo ao mesmo ritmo. A segunda-feira só é vencida à luz da nova criação. Somente quando você olha com esperança para o futuro e para o presente, pelo que Jesus está fazendo hoje, que você pode ter alegria nesse mundo. Senão, é só tristeza, é só fatalismo e falta de esperança. E por fim, ajude os seus irmãos a viver esse novo. Nós somos um povo, nós somos os convidados desse noivo no banquete. Nós estamos aqui unidos como igreja justamente com esse propósito. Ter irmãos seus aqui hoje que talvez não entenderam ainda isso. E nós devemos estimular uns aos outros a dançar quando o noivo dança, a pular quando o noivo pula, a beber o vinho quando o noivo bebe. Nós devemos aprender a entrar no ritmo dessa festa. Só que você não vai aprender a fazer isso sozinho. Se você é alguém mais introvertido, e você já foi para uma festa, você sabe disso. A sua tendência é fazer o quê? Ficar lá no canto. Enquanto os arroz de festa estão lá pulando e dançando e curtindo a festa. Você só vai aprender a entrar na festa e dançar o ritmo dela quando você se envolver com outras pessoas que te ensinam aquele caminho. Por isso você tem vivido à luz da antiga criação, com falta de esperança, sem essa alegria que preenche sua vida, você precisa da igreja. Porque na igreja o pessoal vai dar um passinho para cá, um passinho para lá, e você vai começar a entrar no ritmo junto com a igreja. Você vai aprender a dançar com seus irmãos. Você vai aprender a viver com alegria junto com a igreja. Por isso não despreze essa comunhão. O noivo já veio, já foi tirado e já foi restaurado, ainda que seja restaurado plenamente no futuro. E nós hoje devemos viver com alegria nessa nova criação, unidos uns com os outros. Vamos orar? Pedindo que Deus nos ajude a viver essa novidade no tempo presente. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, que nós possamos olhar em nossa vida o que há de antigo, de antiquado, de inadequado à nova realidade que o Senhor nos colocou, e abandonarmos tudo isso. Nos ajuda a encontrar alegria nessa festa que começou e que não vai mais acabar. Nos ajuda, Senhor, a dançar a música do céu, ouvir esse ritmo santo e viver da forma diferente nesse mundo agora, Senhor. Dá alegria para o Teu povo, dá esperança para o Teu povo, nos ajuda a nos olhar e olhar para o mundo ao nosso redor, pelos olhos da nova criação. É o que nós pedimos, Senhor, porque se não for assim, a gente não vai conseguir prevalecer. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, no sentido de nos livrar das amarras mentais, de pecados, de crenças que nós temos sobre nós mesmos que nos impedem de viver isso. Nos perdoa, Pai, por não confiarmos na Tua palavra e não conhecermos e queremos conhecer mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver na nova criação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.